Olá, meu nome é Tarananda e eu estou aqui hoje para lhes falar um pouco a respeito sobre o hinduísmo. O que é o hinduísmo e talvez até o que ele não seja. A palavra hinduísmo é um anglicismo cunhado pelos ingleses para designar todo aquele movimento religioso que eles encontraram quando desembarcaram no subcontinente indiano. Entretanto, essa palavra não é a designação de uma única religião, de uma religião específica. Ela é uma designação de cobertura para um grande número de religiões diferentes, com liturgias diferentes, e uma teologia em comum. Teologia esta que foi exposta nos textos sagrados da Índia Antiga, que se compõe de dois conjuntos literários importantes, um deles denominados os Vedas, palavra que significa saber, e o outro conjunto denominado Ágamas, que são os textos tântricos. Os Vedas inicialmente foram compostos na forma de 4 coletâneas de livros, denominadas respectivamente Rig Veda Samhita, Samaveda Samhita, Yajurveda Samhita e Atharva Veda Samhita. Posteriormente, os sacerdotes brahmanes, a casa sacerdotal dos brahmanes, compôs comentários a respeito do conteúdo desses 4 textos, ou 4 coletâneas de textos. E esses comentários foram denominados brahmanas, que trouxeram um pouco mais de compreensão e uma explicação um pouco mais detalhada do conteúdo desses textos originais. A evolução do pensamento védico não para aí. Por quê? Porque na Índia, a vida social dos brahmanes era dividida em 4 fases. A primeira fase era denominada Brahmacharya, quando a criança ia para um monastério para estudar com os mestres, estudar música, teologia, estudar os Vedas, estudar canto, gramática e várias outras áreas das artes e da ciência da época. Brahmacharya significa fluir em direção ao divino, se preparar para ir em direção ao divino. E não como muitas pessoas traduzem de uma maneira, eu diria, equivocada, por castidade. Brahmacharya não significa castidade. Brahmacharya significa fluir em direção a Brahman, que é o absoluto, o Senhor. E essa primeira fase da vida vai dos 8 anos de idade até aproximadamente 18, 19 anos de idade. Posteriormente, na segunda fase da vida, chamada Grihastha, eles se casavam, constituíam família e tinham uma vida social comum a todas as pessoas. Essa segunda fase vai dos 20 a mais ou menos até os 40 anos. Na terceira fase, chamada a fase da floresta, eles iam para a floresta e lá na floresta, na reclusão da mata, eles procuravam a interiorização do conhecimento, procuravam através da meditação, através do isolamento, descobrir as grandes verdades espirituais no interior de si mesmo. Essa foi uma fase muito importante. Vou só citar um exemplo. Foi nesta fase que o controle da energia do prana, da vibração prânica, o Vritisphanda prana, foi dominada. Quando eles não tinham possibilidade de fazer os sacrifícios do fogo, as ondulações do fogo com o fogo físico, eles começaram a manipular o fogo interno, através do controle da respiração e das visualizações conscienciais. E aí eles aprenderam a utilizar essa vibração poderosa do próprio eu, né, para realizar atos ritualísticos e atos mágicos. Foi nessa fase que, adquirindo essa compreensão sutil das coisas, eles escreveram as Aranyakas. As Aranyakas, que nós denominamos os escritos da floresta. São uma fase muito importante. No retorno para a sociedade, após mais ou menos seus 60 anos de idade, eles voltavam na quarta e última fase da vida, que a gente chama de sannyasa, que é quando eles
com todo o conhecimento adquirido no passado, começam a ensinar os jovens que estão entrando na primeira fase. Na primeira fase, a fase de Brahmacharya. É justamente nessa fase, chamada fase dos escritos da floresta, que surgiu então a parte terceira da sucessão de textos bramânicos, chamados, como eu mencionei, Aranyakas. E ao voltar como um sannyasa, eles, com todo esse conhecimento adquirido, eles compuseram a quarta fase da evolução do pensamento védico, que são as Upanishadas. As Upanishadas se constituem, portanto, na parte final de todo o conhecimento oriundo do processo védico, do processo que durou cerca de mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos de estudos das escrituras, de meditação profunda, de rituais que trouxeram insights, que fruto desses insights chamados Anubhava, como eu mencionei, ou Atmabhava, eles tiveram a percepção do divino e da hierarquia divina. Essa é toda a linha que nós denominamos linha védica, que dá suporte às religiões da Índia, que nós denominamos religiões derivadas dos Vedas, que genericamente são chamadas de hinduístas, apesar de haverem algumas, como nós vamos colocar um pouco mais adiante, que não seguem essas linhas, necessariamente, seguem outros ensinamentos. Os ágamas, que nós denominamos textos tântricos, são escrituras específicas para ritos voltados a determinadas divindades cultuadas nos tantras, que também fazem parte desse pool de religiões, que nós genericamente denominamos por religiões hindus, religiões dos hindus. Essas religiões, junto com outras expostas por outros mestres, né, se compõem o panteão, então, portanto, o panteão que na Índia é conhecido como hinduísmo. E como eu disse, é uma designação de cobertura para um conjunto muito grande de religiões com ritos distintos, liturgias distintas, né, mas com uma base teológica mais ou menos comum. Eu digo mais ou menos comum porque cada secto religioso adapta essa base teológica à divindade que é cultuada naquele secto especificamente, como a divindade mais importante. Antes de eu finalizar essa primeira parte desse vídeo denominado hinduísmo, eu gostaria de fazer uma ressalva. O hinduísmo não é, como muitas pessoas pensam, uma religião politeísta. De fato, a estrutura teológica do hinduísmo é monoteísta. Por quê? Porque ela prega a existência de um Deus único, o poder supremo, o absoluto, denominado Brahman. Não é? E uma hierarquia cósmica que é gerada a partir da manifestação desse absoluto, quando ele então gera o cosmos. E essa hierarquia cósmica é composta por seres divinos em vários níveis de expansão consciencial. Alguns níveis de expansão consciencial altíssimos nós denominamos deuses e deusas no hinduísmo, devas e devis, que quando traduzidos para línguas ocidentais por deuses e deusas, não é, adquirem uma conotação um pouco diferente que essas palavras têm na nossa cultura moderna ocidental. Mas no hinduísmo eles são seres da hierarquia divina, não deuses no sentido de o Deus Supremo, mas deuses no sentido de seres elevadíssimos da hierarquia divina, como são os arcanjos e os anjos em outras tradições, nas tradições dos povos do deserto, dos semitas. Então eu queria finalizar esse vídeo, que é a primeira parte do que eu denomino hinduísmo, não é? Pedindo que vocês continuem assistindo o vídeo número 2. Eu agradeço a atenção de todos, e Deus em mim, saúde a Deus em vocês. Namastê.